Hoje nós vamos falar sobre o apóstolo Paulo, um exemplo a ser seguido. Nós vivemos hoje sem modelos, não é? De pessoas que a gente mira e fala assim, eu queria ser igual fulano de tal, igual. Paulo, ele foi um tremendo homem de Deus. E nós podemos aprender muito com ele. 1 Coríntios 11:1, ele disse assim: me imitem, assim como eu imito a Jesus. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que se imitarmos a ele, nós estaremos imitando a quem? Ao próprio Jesus. E vamos ver então aqui a vida de Paulo. No capítulo 15 de Romanos, a partir do verso 18, nós vamos dividir em 3 pontos: o que Paulo pregava, como Paulo pregava e onde Paulo pregava. Nós vamos ver, amados, quão diferente é esse personagem bíblico da vida da igreja, da vida de muitos cristãos hoje em dia. A igreja de Jesus nos nossos dias, eu falo isso com temor e tremor, ela está desfigurada. O mundo entrou dentro da igreja, os valores, o padrão é igual. E nós precisamos retornar à palavra de Deus, porque o manual é a palavra de Deus, não é esses livrinhos que muitos têm publicado por aí. É a Bíblia é o nosso manual de fé. Eu preciso ler a Bíblia, eu preciso estudar a Bíblia, eu preciso decorar a Bíblia, eu preciso comer a palavra. O primeiro ponto, então, nós vamos ver o que Paulo pregava. Olha aqui no verso 18, Romanos 15, 18. Porque não ousarei discorrer, falar, anunciar, pregar sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio. A pregação desse homem era Jesus. Ele não tinha outra pregação. Ele não falava sobre outras coisas, ele falava sobre Jesus. Hoje nós vemos preletores falando sobre cada coisa. Tem um pastor que ele é cômico, ele gosta de fazer as piadinhas, enche auditórios, que as pessoas vão como se vão para um teatro ouvir um humorista. Amados irmãos, Paulo pregava Jesus e este crucificado. A mensagem do Evangelho é a mensagem da cruz, é a mensagem da obra de Jesus por mim e por você lá naquela cruz. Ele pregava só a Jesus. E por que ele fazia isso? Continuando a leitura, para conduzir os gentios, aqueles que não são do povo de Israel, à obediência por palavra e por obras. Paulo tinha o desejo, porque ele sabia que a vontade de Deus é que nenhum se perca. Deus não quer que nenhum se perca. Deus quer salvar a todos, mas Deus não força a pessoa. Ela precisa decidir. E hoje é tanta confusão, as placas de igreja mais servem para dividir do que para unir o povo de Deus. Antes de ser cristão, discípulo, seguidor de Jesus, as pessoas citam: eu sou daquela denominação. E prega-se tantos assuntos. Os pregadores hoje se tornaram coach, aqueles influenciadores que vão falar para você que você vai ser vencedor, que você não vai ter problema, que você isso, aquilo, outro, e a pessoa sai iludida, sendo que o Evangelho nos chama a participar dos sofrimentos de Jesus. Só que a alegria desse mundo que é pregada traz tristeza, e o sofrimento de Cristo Jesus nos traz alegria. Os discípulos, eles se alegravam. Eu imagino se reunindo ali,
e falando assim: rapaz, eu levei tanta pedrada. Não é porque eu estava pregando Jesus, eu estava pregando a cruz de Jesus, a ressurreição de Jesus, salvação só em Jesus. Isso traz prazer, isso traz no nosso coração o calor do Espírito Santo. Então, amados, imagina você um carteiro levando uma mensagem para uma pessoa. Só que essa pessoa, ela não sabe ler, então o carteiro com a responsabilidade de ler para a pessoa também. E ela chega lá e ela vai ler, o carteiro vai ler para a pessoa simples e letrada, e ali está que os familiares morreram e etc, mas ela começa a mudar a mensagem, ela começa a transformar aquela mensagem de luto, de tristeza, numa mensagem de vitória, de alegria, de prazer e tal. Ela não tem esse direito. O embaixador não fala no nome dele, o embaixador fala no nome de Jesus. Amém. Nossa mensagem não é sobre nós, é sobre Jesus. Nossa mensagem não é sobre a igreja, comunidade, Chácara Manaim, não. A nossa mensagem é sobre Jesus. E quando eu prego para alguém aí fora, que eu evangelizo, eu não falo para ela: vem aqui para a chácara, vem aqui que nós somos a igreja, vem aqui. Não, eu falo: procura uma igreja perto de você que pregue um evangelho verdadeiro. A divisão envergonha-nos, entristece-nos. Eu fico imaginando o coração do Pai. Então, o que Paulo pregava? Paulo pregava Cristo, porque só Jesus pode transformar vidas. Nós não pregamos sobre religiosidade falsa, nós pregamos Jesus. Segundo ponto, como Paulo pregava? Verso 19: por força de sinais e prodígios. Prodígios aí, milagres. Então a primeira coisa que eu aprendo é que a pregação de Paulo não era só de palavras, mas também era de sinais, manifestação de sinais e prodígios, milagres. Pelo poder de quem? Do Espírito Santo. Sabe o que nós estamos precisando como igreja? Do Espírito Santo. Sabe o que nós temos feito como igreja? Entristecido o Espírito Santo. Eu estou muito feliz nesta manhã, porque nós fizemos um ensaio ontem, fizemos uma listinha dos cânticos e o Espírito mudou os cânticos, as músicas que cantamos. Como nós precisamos depender do Espírito Santo. Muitas pessoas não sabem o que é viver sendo guiado pelo Espírito Santo. Você já deve ter provado um exemplo bem simples. Você está lá dirigindo o carro, aí você não sabe de onde, não sabe porque veio uma vozinha lá dentro da sua cabeça: vira na próxima direita. Aí você fala: vou cuidar nada, eu sou acostumado a ir por esse caminho. Chega lá na frente, está tudo parado. Aí você fala assim: por que eu não virei? Porque a gente não ouve a voz do Espírito Santo. Sabe quando você vai comprar alguma coisa e você começa a ficar ali impaciente? A Bíblia fala que a paz seja o árbitro do vosso coração. Então a paz, não tem paz, não tem árbitro, ou seja, o árbitro, o juiz está pitando: não compre, não faça isso. Aí você vai e faz, e fala, lá na frente, você fala: por quê? Porque o Espírito Santo, ele fala com a gente em tudo, amados, em tudo, em tudo. Deixa eu contar um fracasso meu que, pela misericórdia de Deus, estava vendo uma motinha elétrica
comprada lá da zona de Manaus, zona franca de Manaus, menos da metade do preço. Eu me entusiasmei. E eu fui fazer a compra lá, fiz o cadastro, aquela coisa toda, pus o cartão de crédito, o banco não completou. Fiz umas 3 tentativas, bloqueou meu cartão de crédito. Fiquei bravo com o banco. No outro dia eu fui ver que aquele site era falso. Quantas vezes, amados, Deus está falando, Deus está mostrando, porque a gente perde a paciência, a gente fica irado, a gente fica nervoso, perde a paz, não é? Mas eu quero, igual criança, eu quero, dá um fósforo, quero brincar com o fósforo. Aí você dá queima o dedo, por que deu o fósforo? Tem acontecido isso na sua vida? Então Paulo pregava, amados, e a coisa acontecia. Ele era guiado, dirigido pelo Espírito Santo. Lá na Coreia, o pastor estava pregando, e depois que ele pregou, ele saiu andando, orando com as pessoas, e chegou uma mulher, estava com o marido, ele não sabia, né? A mulher, o marido atrás, uma fila de gente para ele orar, e ele foi orando, e a hora que ele chegou a orar com aquela mulher, Deus deu uma palavra de conhecimento, e ele falou: você está em adultério. E ele começou a trazer uma revelação, o marido ficou bravo: o que você está falando aí, tal. O homem de Deus olhou para ele: e você, tal dia, você estava com uma mulher que não é a tua mulher. Os dois caíram em prantos, confessaram o pecado. Muitas vezes a gente pensa que é a nossa argumentação que vai mudar o coração. Não é. É o poder de Deus através do Espírito Santo. Paulo pregava com poder. Imagina você com uma furadeira elétrica. Você comprou a melhor furadeira do planeta. Fura tudo. Aí você pega a furadeira e vai testar numa parede. Só que não está conectado a energia. Vai furar a parede? Não vai. É a energia que vai fazer funcionar. Queridos, não somos nós, é o Espírito Santo. A força não é nossa. A força, o poder é do Espírito Santo. Hoje não se ouve mais falar do Espírito Santo nas igrejas. Parece que ele nunca existiu. Ele é Deus, ele é a pessoa da Trindade. Jesus, quando ele estava falando da ida dele, os discípulos se entristeceram. Jesus falou para ele: fiquem tranquilos, porque virá outro Consolador, o Paracleto, o Poderoso. Jesus falou para os discípulos: esperem em Jerusalém até que a promessa dos céus, a vinda do Espírito Santo. Estavam aqueles homens que se acovardaram diante da prisão e a crucificação de Jesus. Estavam reunidos no cenáculo, a porta fechada, porque eles estavam com medo. De repente, o sopro veio, o vento, como línguas de fogo, o Espírito Santo. E Pedro, aquele que tinha negado Jesus 3 vezes, levanta e pela primeira vez ele prega uma mensagem da época de Cristo Jesus. Quantos se converteram? 3.000. Hoje a gente prega 3.000 vezes na expectativa de que uma pessoa se converta. Nós precisamos do Espírito Santo. Amados, o Espírito Santo sopra onde Ele quer. Jesus ensinou isso. Eu vivo nessa expectativa, não é por mim, não é porque eu oro, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. É o momento que Ele quiser. Mas eu aguardo esse momento dentro de mim. O momento que o Espírito Santo soprará sobre mim, sobre nós, e tudo vai mudar. Então a primeira coisa é que Paulo pregava, ele pregava Jesus. Segunda coisa é como Paulo pregava.
pregava no poder do Espírito Santo. E a terceira e última coisa, onde Paulo pregava? Aqui, amados, nós precisamos nos envergonhar. Eu falo nós, igreja. Onde Paulo pregava? Olha o verso 20. Esforçando-me. A primeira coisa é que pregar tem que haver esforço. Esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho aonde? Não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Paulo tinha a certeza de que o lugar para se pregar é aonde Cristo ainda não foi pregado. Amados, sabe qual é a população mundial hoje? 8,1 bilhões de pessoas. Sabe quanto desses 8,1 bilhões de pessoas, sabe quantos são crentes verdadeiros, evangélicos? 8% da população mundial. Por quê? Porque eu, como pastor, como igreja, eu vou botar outra igreja ali no bairro que não tem, mas está cheio de denominações, cheio de igrejas. Deus mandou a gente pregar onde Jesus ainda não foi pregado. Você percebe as denominações como crescem e acabam uma brigando com a outra, roubando membro uma da outra. Mas ali em Tibicanga ninguém quer ir, em Puruquara ninguém quer ir, lá em Bailique ninguém quer ir. Por quê? Não tem retorno financeiro, muito pelo contrário, você tem que investir. Mas as igrejas se tornaram negócio, tem que dar lucro. Eu estava um dia aqui, um jovenzinho que vinha jogar futebol aqui com a gente, depois de um tempo ele voltou e a gente estava conversando, pastor, jovem pastor, aqui do bairro. Eu falei, e aí, como é que está a igreja, irmão? Ele falou, agora nós viramos, falou lá a denominação, não quero falar aqui. Eu falei, não é possível, jovem, não é possível. Hoje ele nem é mais pastor. Um pastor muito conhecido nosso, da igreja presbiteriana ali, do bairro Alto, ele entrou nesse mover, o co-pastor tomou o lugar dele e descartou ele. É assim hoje em dia. É franquia. A igreja, a denominação é franquia. Você tem que pagar para eles, para usar o nome deles. Tem a maneira de pintar, a maneira de ter o culto, a maneira de arrecadar. Isso não é igreja de Jesus. O que nós precisamos? Olhar os campos. Estão brancos. Na época da igreja primitiva, não tinha trem, não tinha telefone, não tinha carro, não tinha nada para locomover, a não ser cavalos. E eles evangelizaram o mundo conhecido daquela época. Hoje a gente tem tudo. Mas o coração, né? A igreja, a minha igreja, as pessoas enchem até para falar, eu sou da primeira, eu sou da maior, eu sou daquela que está na moda. Nós temos que entender, olha como é claro aqui, onde Paulo pregava, ele se esforçava para pregar o Evangelho, onde Cristo Jesus ainda não tinha sido anunciado. Aqui no Brasil tem mais de 100 tribos indígenas que nunca ouviram falar de Jesus. Ali entre Santarém, Rio Amazonas, entre Santarém e até Manaus, tem milhares e milhares de comunidades e ribeirinhos que se chegar lá, bater numa porta, palafita, aquela coisa toda, falar, você conhece Jesus? Vai falar, não, nunca ouvi falar, quem é esse cara? E as igrejas estão se apinhalando nesses grandes centros. As pessoas aqui já cansaram de ouvir, tem a televisão, tem o rádio, não vão porque não querem. Mas existem pessoas que querem, mas não tem ninguém que vá. É a mesma coisa, imaginemos uma pandemia, não é? E os hospitais cheios de pessoas morrendo, e o médico resolve tirar férias, ou resolve colocar uma clínica em um lugar onde não tem aquela
enfermidade. Você pode imaginar, de 8,1 bilhões de pessoas salvas, só são 8%. O que nós, como igreja, estamos fazendo, amados? Hoje, essa questão de igreja tornou-se uma estátua. Jesus citou 2 vezes a igreja, e não tem nada a ver com o que nós vemos e falamos de igreja hoje em dia. Ele falava do reino, as parábolas falavam do reino. Jesus, ele estava aqui numa cidade, ele pregava, ele fazia os milagres, a população chegava, fica aqui, ele falava, não, eu tenho outros lugares para ir. E ele ia embora. Mas a mega igreja, queridos, quando a gente estuda a história da igreja aqui no Brasil, eu choro. Eram os mais pobres que abraçavam a Jesus. Aqueles salõezinhos minúsculos, normalmente apedrejados pelos vizinhos. E o Evangelho foi pregando, sendo pregado. Uma denominação que hoje só falava sobre política, infelizmente. Não tinha nem salão, eles se reuniam em tendas. E ali era pregado o Evangelho. As pessoas se convertiam, as pessoas eram curadas. Em todas as reuniões havia uma manifestação de pessoas endemoniadas que eram libertas. Mas aí a gente começa, tem uma denominação grande aqui no Brasil, e ela fala que campo missionário é aonde a denominação deles ainda não tem placa. Jesus amado, perdemos a visão, amados. As pessoas estão indo para querer mais, querer bênção, etc. Se tornaram senhores. E Jesus, o escravo que tem que servi-las. Nós precisamos nos arrepender. Esses dias atrás, a igrejinha pequenininha. O Jonatas já foi missionário lá, Canárias. Hoje eles estão em 7 lugares. E enviaram 3 dos jovens. Jesus, que bênção, que bênção. Quantas pessoas hoje estão desesperadas? Quantas mães estão chorando porque os filhos estão nas drogas? E não há ninguém que vá lá e fale, olha, Jesus tem poder. Quantas pessoas estão enlutadas, num choro profundo, por perdas, e a igreja está lá, entre aspas, festejando, não sei o que. Queridos, tudo o que está acontecendo no mundo, tem alguém que está no controle, é nosso Deus. Amém. Essa questão de tarifas que a gente está ouvindo aí, isso aí vai dar pano para manga. Os países estão em convulsão, conversando com o irmãozinho sobre o transporte, né? 15 dias parado, tudo parado, a gente não vê, a noticiário não fala, porque o mundo que a gente vive é uma fantasia de mentiras. Nada está bem. Eu ouço de vez em quando o pastor falar, está havendo um avivamento no Brasil. Eu pergunto onde? Que os pastores estão cada vez ficando mais ricos, fazendo viagens e viagens e nem se preocupando com aquele povo que nunca ninguém foi falar que Cristo Jesus morreu por eles na cruz do Calvário. Queridos,
A nossa mensagem não é sobre nós, é sobre Jesus. A força não é nossa, é a força do Espírito Santo. E ainda há muitos lugares que nunca ouviram sobre Jesus. Talvez aqui nessa manhã tenha alguém que ainda não conhece Jesus, eu não sei. Ah, mas estar na igreja não significa hoje em dia mais nada. A pessoa vai, assiste, acha bonito, gosta do canto, gosta da agitação, etc, etc, mas não tem novo nascimento, não tem mudança, sai daqui e continua a mesma pessoa, mesmo palavreado, mesma conduta, vivendo no pecado, falta de temor para com Deus. Mas se você ainda não teve Jesus, o encontro com Jesus, Ele te trouxe aqui para você ter nesta manhã. Ah, o que eu faço? Só falar para Ele, eu quero. Ah, eu não preciso carregar uma cruz grande, fazer uma procissão. Não! A obra de Jesus lá na cruz já é suficiente. Ele já pagou aquilo que eu e você precisávamos pagar. É mentira do diabo que você precisa fazer alguma coisa. Jesus já fez tudo. Ele disse lá na cruz: está consumado. Eu terminei a obra. Amém. O que eu preciso fazer? Falar para Ele: eu acredito nisso. Eu acredito. Eu confesso com a minha boca, eu creio no meu coração, eu entrego a minha vida. Ah, não, mas eu sou pecador, eu preciso melhorar primeiro. Você nunca vai melhorar, meu irmão. A única maneira de melhorar é se Jesus entrar na sua vida. Ele vai reformular tudo lá dentro. Amém. Não é a gente não consegue. Alguém nesta manhã aqui gostaria de ter um encontro profundo com Jesus? Não é. Sabe, quando a gente fala isso, hoje em dia está tão deturpado todas as coisas, que a pessoa já pensa: vou ter que mudar de igreja, vou ter que mudar de roupa, não posso mais isso, não posso... Não é isso a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é cura, é libertação, é vida, é paz, é alegria. Amém. Ah, mas e daí, como é que faz? Pode ficar tranquilo, você entrega para Ele, descansa, deixa Ele. Deixa Ele conduzir. Ele sabe muito melhor. Ele sabe, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Ele pega aquela cana torcida, esmagada, tirado todo o sumo. Ele pega aquele bagaço, jogado numa sarjeta, no lixo, podre, fedido. E Ele dá vida. Ele cura, Ele liberta. Ele pensou: pastor, mas eu quero e não consigo. Ninguém consegue. Se alguém chegar aqui e falar: eu fiz, olha, é ele, não é Paulo, é o Jesus de Paulo. Dá para entender isso? Que tal se hoje você falasse assim: eu vou dar um passo de fé? Você está olhando ali na beira de um precipício, ali está o futuro seu, a morte. E você vai falar assim: eu vou dar um passo de fé e vou crer em Jesus e vou me lançar. Eu tenho certeza que Ele vai te pegar. Amém. Ele vai tomar você nos braços. E depois, deixa Ele faz certinho. Ah, mas eu fumo. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Teve uma moça que se converteu no nosso meio e ela ia nas baladas, boate, essas coisas, e ela dava o testemunho depois que um dia ela estava lá na boate bebendo. Daqui a pouco ela falou: mas o que eu estou fazendo aqui? O Espírito Santo. Ela foi embora, nunca mais voltou. É assim, aquela pessoa que bebe, chega um dia que ela pega, sente nojo da pinga, não consegue mais puxar um trago. Ah, mas foi minha força. Se foi sua força, ali na frente você vai cair novamente.
Mas se foi poder do Espírito Santo, poder do sangue de Jesus, você vai ser liberto. Aleluia. Amém. Alguém aqui que gostaria de falar para Jesus: Jesus, eu estou entregando minha vida totalmente ao Senhor. Se eu quero convidar a ficar em pé. É constrangedor, mas a gente fica em pé para tantas coisas desse mundo. Quando é para Deus, a gente fica encabulado. Não fique. Alguém nesta manhã que quer falar: Jesus, eu estou aqui me entregando a Ti. Se coloque em pé. Agora é com a igreja. Você é crente? A missão continua, o trabalho continua. O alvo é aquele que nunca ouviu falar de Jesus. Quem que você tem pregado? É Jesus? Nas tuas conversas, Jesus está presente? É só sair aqui hoje e ir ali no bonde. Chegar ali no bonde e começar a conversar com alguém. Você vai ver que a pessoa está precisando de Jesus. E as pessoas hoje falam: não, mas vai ter um evento na minha igreja, vai ter um show gospel na minha igreja, vai ter um acampamento, vai ter... Paulo não falava nada disso. Paulo falava: você precisa de Jesus. Só Jesus. Nós como igreja, como a gente tem pregado? A gente crê no poder do Espírito de Deus? A gente tem coragem de pôr as mãos e falar para a pessoa enferma: seja curado? As pessoas estão necessitadas e elas não conhecem o poder do Espírito Santo. Por isso que elas vão no terreiro, vão na mesa branca, vão porque estão desesperadas. Porque muitas vezes a igreja está quieta. Começa. Abre a tua boca. Começa a falar. Eu vou fazer visita, eu gosto de hospital. Porque no hospital eu chego e falo: olha, eu sou pastor, eu vim fazer uma visita para fulano aqui, e eu vou fazer uma oração agora. Alguém mais quer? Todo mundo quer. Todo mundo quer. Eu lembro lá no Lacerda, elevador Lacerda, lá em Salvador, eu entrei, é bem rápido, é pertinho, né? O elevador é tchum. Eu entrei no elevador cheio, fechou a porta e falei: eu sou um homem de Deus, eu vou fazer uma oração. Se você quiser ser abençoado, levante sua mão. Todo mundo. Não tem quem fale. Não tem quem leve essa palavra de que Deus tem poder para curar, para libertar, não importa o câncer, não importa o tamanho da enfermidade. Deus continua sendo Deus, somos nós que deixamos de ser igreja. Aonde nós vamos pregar? Vamos? Não. Casa da Marli, a Luca tem uma, né? Marli e José tem a casa deles, tem uma igreja do ladinho, e do ladinho tem outra igreja. Vamos pôr uma do lado de cá. Cada toque da minha mão, uma pessoa está morrendo no planeta Terra, está indo para o inferno. Por quê? A maior parte delas nunca ouviu falar de Jesus. Porque a igreja tem insistido em pôr o testemunho, outra igreja, aonde Cristo já foi anunciado. Queridos, nós vamos responder isso diante do nosso Deus. Alguém aqui hoje que gostaria de falar: você é crente, mas você está precisando do poder do Espírito Santo. Fique em pé se você quer falar nesta manhã: Deus, me enche com o poder do Espírito Santo. Eu quero pregar a Jesus. Eu quero levar a mensagem para o vizinho, para o parente, no trabalho, na escola. Se esse é o desejo do seu coração, se coloque em pé. Nós vamos orar encerrando esse momento em nome de Jesus.